Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão assistindo esse vídeo. Quero trazer uma palavra nesta hora para nós meditarmos, para nós refletirmos sobre esse assunto. Eu quero trazer a mensagem de hoje é sobre uma história, uma lenda que se conta, que havia uma floresta e uma vez essa floresta começou a incendiar, estava pegando fogo. E aí conta que um beija-flor, um minúsculo beija-flor, ia lá num rio, tinha um riacho, o beija-flor ia lá, botava seu biquinho na água e trazia as gotinhas de água e largava no fogo, tentando apagar o incêndio. Aí os outros animais que estavam vendo, estavam assistindo aquilo, começavam a zombar dele. Pô, só um pouquinho d'água que eu consigo pegar, não vai fazer uma gotinha, não vai conseguir apagar o fogo. E o beija-flor falou na sua simplicidade, disse, ué, mas a minha parte, eu sei que é pouquinho, mas a minha parte eu estou fazendo. O que eu quero trazer nesse dia hoje? O que eu quero para nós refletirmos sobre esta mensagem? É que muitas vezes a gente fica falando, é muito comum você estar conversando com pessoas, eles começarem a falar dos políticos, de pessoas de alta, que estão no poder, falar que essas pessoas não fazem nada para ajudar a comunidade, ajudar o próximo, sendo que muitas vezes você aí, nós temos condições, com o pouco, como mostra a história do beija-flor, nós, com o pouco que nós temos, nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa, na vida do nosso irmão. Não precisamos ser ricos para estender a mão para o próximo, mas com o pouco que podemos, o pouquinho que podemos ajudar a outras pessoas fazem uma diferença muito grande. E nós que somos cristãos, temos o dever de estender a mão ao próximo, de ajudar o nosso semelhante, assim como o Senhor Jesus. Ele se despiu da sua glória, estava lá com o Pai, ele se despiu da sua glória, se tornou-se ser humano, carne, físico, e morreu por todos nós. Desde o mais humilde até a pessoa da mais alta classe, Jesus morreu por todos, pelo bandido, pelo feiticeiro, etc, etc. O que eu quero dizer com isso? A palavra vai nos trazer no livro da carta de 1 João, que diz assim, conhecemos, o versículo 3, capítulo 3, melhor dizendo, o versículo 16, que diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele, falando de Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, ou fechar o coração, né? Como estará nele o amor de Deus? Meus irmãos, essa palavra está falando do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus que nos deu o exemplo de amor, de misericórdia, e nós devemos aprender com o Senhor, pois o Senhor Jesus tem muito para nos ensinar. Cada dia mais vamos aprendendo com o Senhor, com a sua palavra, né? E que o Senhor deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida, para ajudar o nosso irmão, nosso próximo. Daí fala ali no âmbito terreno, que quem pois tiver bens do mundo, bens materiais, vendo o seu irmão necessitado, de fechar o coração, ou seja, não ajudar, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Então, quem tem o amor de Cristo, quem realmente vive o cristianismo, ele tem que estender a sua mão ao próximo, tem que ter obras. Não adianta ter só fé, se a fé não tiver as obras. Vamos lá para o livro de Tiago. Tiago 2, versículo 14, que diz assim, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz,
aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Essa palavra nos traz a verdade, né? Que não adianta eu abençoar essa pessoa, uma pessoa necessitada que está precisando de um alimento, de uma vestimenta, eu abençoar, vai em paz, Jesus te ama, e eu só abençoar essa pessoa e não lhe der os mantimentos, não a lhe ajudar, não estender a mão, de nada adianta, porque a minha fé tem que ter obras. Vemos na palavra que as obras não foi por obras que fomos salvos, mas todo aquele que se converte, que é salvo, que está em Cristo, que é uma nova criatura, ele tem que ter obras. As obras em si não salvam ninguém, não tem poder de salvar, porque não foi por obras que Cristo nos salvou, mas a partir de quando estamos salvos, fomos salvos por Ele, a nossa fé tem que produzir, tem que gerar frutos. E é isso que essa palavra, no dia de hoje, que eu quero tratar. Não adianta nós falarmos dos problemas, porque os governos não ajudam, esperamos sempre dos outros, daqueles mais, entre aspas, abastados financeiramente, mas que venhamos estender a mão ao nosso próximo com o pouco que nós temos, mas que venhamos ajudar, venhamos estender as mãos, pois isso agrada ao Senhor. E aquele que dá, sabemos que aquele que dá para o Senhor. É o Senhor que vai me retribuir, é o Senhor que vai me galardoar aquilo que eu estou fazendo. Não que eu vou fazer as coisas pensando em retribuição, mas o Senhor é justo, Ele abençoa aqueles que o abençoam. E o Senhor, quando abençoa uma pessoa, quando Ele me abençoa, é para que eu venha estender a mão ao meu próximo, para que eu venha abençoar as outras pessoas. Então a bênção do Senhor que vem para mim é para eu abençoar a outros, ao meu irmão, que tanto precisa, assim como eu preciso, tem outras pessoas que precisam também. Então, fica essa palavra no dia de hoje para nós meditarmos, para nós refletirmos o que temos fazendo e se podemos e devemos fazer muito mais para estender. Por pouquinha coisa, assim como vimos na mensagem daquele beija-flor, que com o seu biquinho, tamanhozinho, bem pequeno que ele fazia uma diferença. Ele foi tentar apagar o fogo. Mostrou para os outros animais, se todos eles ajudassem, eles tinham chance de apagar aquele incêndio. Ele começou por ele, pelo mais pequenininho, pelo mais insignificante animalzinho, mas mostrou o exemplo. Que venhamos mostrar o nosso exemplo, ao invés de criticarmos, de reclamarmos, de murmurarmos dos problemas, das dificuldades, mas que venhamos nos dispor, que venhamos dar o exemplo para que outras pessoas, outros irmãos, juntos, poderemos ser mais fortes, podemos ajudar um ao outro, pois assim o Senhor quer que a sua igreja, que o povo cristão tem que ser luz. Lembre-se que a palavra, o Senhor nos falou, que nós cristão é luz, sal e luz do mundo. Então nós temos que fazer a diferença. O pouco que ajudamos já faz uma diferença. Uns ajudando, torna-se uma bola de neve, que cada vez mais pessoas venham estar presentes na obra, pessoas venham ver o exemplo e seguirmos o exemplo, que todo o povo cristão unido podemos fazer muito mais. Fica aqui o meu abraço, Deus abençoe a todos, fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Muito obrigado.